Olá pessoal, professora Maísa com vocês para falar de língua portuguesa, para estudar gêneros textuais, para pensar a vida, né? A nossa vida também. Isso também é matéria de língua portuguesa, não é não, gente? Eu acho que sim. Então vamos lá. Qual que é a nossa matéria de hoje? Folder, continuamos a pensar esse gênero, né? Bem bacana. O que eu destaquei para vocês aqui que a gente vai fazer? Estudar o folder, especificamente algumas marcas linguísticas, um pouquinho mais sobre os formatos, a estrutura, a questão das dobras. Em segundo lugar, ampliar um pouquinho mais a nossa revisão de advérbios, tá bom? Vamos lá? Para entrar no tema, eu destaquei duas frases para vocês, duas premissas, duas expressões aí que são ideias, né, que permeiam a sociedade, né, algumas sociedades. Tenho duas, tem uma em vermelho, uma em verde, e aí eu vou destacar as duas e a gente vai pensar sobre isso. A primeira diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Né? Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Isso é de Provérbios de Salomão. Salomão, um dos grandes sábios da história da humanidade. Segundo, tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Quem disse isso? Um estudioso de neurolinguística, um estudioso de comportamento humano, de pensamento, que é o Napoleon Hill, ok? Essas duas frases, essas duas premissas, duas perguntas para começar a pensar a nossa discussão, tá? Primeira pergunta que a professora colocou: você concorda com essas afirmações? Você concorda que o que a pessoa pensa de si mesmo é o que ela é? Você concorda que o que você pode, o que você pensa, aliás, se você pensar, você pode construir aquilo, né? A sua mente, se ela sonha, você pode produzir esse sonho, pode conquistar esse sonho, né? Você concorda com isso ou não? Justifique, é pessoal, né? Tudo bem. Letra B, pensando em saúde mental. A gente falou um pouco de saúde mental na aula passada, não é verdade? Você acredita no poder do pensamento positivo? Né, de pensar coisas boas, que há um poder, há benefícios? Sim ou não? Se você quiser, você pode justificar. Se não, tudo bem. Vou dar um tempo, a gente volta.
E aí, você pensou sobre a questão do pensamento, né? Hoje há muitos estudos sobre isso, muitos psicólogos, psiquiatras, cientistas que estão pensando sobre essa questão. Na letra A, você concorda com as afirmações? Né? A professora Maísa, especificamente, minha opinião pessoal, tá, gente? Eu acredito, né? Eu acredito que o pensamento, ele constrói um lugar positivo na minha vida, né? Ou ele constrói negativo também. Então, há um poder nisso que eu penso. A gente vai falar sobre isso. Na verdade, não sou eu que estou dizendo isso. São estudos de linhas terapêuticas, psicológicas e científicas, tá bom? Na letra B, pensando em saúde mental, você acredita no poder? A professora, bom, eu particularmente acredito, né? Acredito que há um poder em se pensar positivamente, em ter uma construção positiva de autoestima e, na verdade, o pensamento constrói a minha autoestima, né? Como eu me olho, como eu olho as pessoas, o mundo e as minhas metas, né? Isso está muito relacionado à maneira como eu penso, como eu escolho os pensamentos. Aí é uma palavra importante para a gente pensar. Os pensamentos podem ser escolhidos, selecionados. Ninguém avisou a gente, né? Acho que durante algum tempo da vida, muitas vezes, a gente não ficou sabendo disso, né? Algumas pessoas hoje têm estudos mais fortes sobre isso e que bacana que chega na gente essa discussão. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Vamos lá? A gente viu o nosso folder. Por que a gente entrou nesse tema, professora? Na verdade, a gente entrou porque é uma continuação da nossa discussão anterior, tá bom? Então, veja, sobre saúde mental, que é o nosso folder aí que a gente estava vendo. A gente já viu o folder, você tem as dobras, a gente já conversou sobre isso. A parte interna tem 3 partes. Esse folder especificamente, ele divide as informações em tópicos. Tem a ilustração, a gente viu, é importante, a ilustração ajuda a construir informação, ok? Aí você tem dentro, né, destaquei os tópicos aí, que a gente já viu. Nós temos na dobra externa a questão das instituições que são responsáveis pela campanha, né? Ok, já vimos tudo isso. Vamos fechar um pouquinho mais essa discussão. Estrutura composicional do folder, como que ele é, né? Assim, mais especificamente, tá bom? Primeiro, ele é dobrado conforme a sequência de argumentos. Veja, querido, que dobrar um folder, construir um folder, os publicitários, os marqueteiros, né, quem constrói, quem pensa esse gênero, não pode pensar esse gênero de qualquer maneira. Quer dizer, a dobra não é feita de qualquer maneira, né? Ela tem uma sequência que tem objetivo. Segundo, a capa contém a chamada principal. Veja, a capa, ela tem que chamar a atenção para que eu abra esse folder, para que eu tenha interesse em lê-lo, tá certo? Então, tem que ser uma capa bacana, legal, para aquele público, tá? Então, a capa tem que despertar a curiosidade para a abertura. Ao abrir a primeira dobra, notamos o detalhamento do que a capa anuncia. Veja que quando eu abro o folder, eu tenho um detalhamento. Vamos olhar aqui esse, né, que eu tinha trazido para vocês da aula passada, ó. Veja, eu tenho uma capa que destaca, né, a campanha contra, né, o combate aí ao mosquito da dengue. E aí dentro eu tenho detalhamento, explicações. Aqui nesse caso você tem toda uma informação sobre como, né, identificar lugares possíveis aí para que esse bichinho apareça, para que esse mosquito apareça, para eu cuidar na casa, né? Olha que legal. Então veja que há um detalhamento aí nas dobras, ok? A última dobra, a gente já falou, a professora já mostrou, é normalmente reservado para quê? Para dados, endereço, contato, e-mail, o que for necessário para que a campanha possa ter aí esse feedback, possa ter retorno, né? Possa aí de repente funcionar direitinho, tá certo? Ok. Certo, pessoal? Agora vamos para o nosso exercício que tem a ver com essa discussão que a gente está fazendo. Vamos lá. Os conteúdos abaixo podem ser encontrados em que partes de um folder? Né? Veja que é um exemplo, a gente está pensando, há várias possibilidades de folder. Mas num folder mais padrão, mais modelinho, a gente teria uma chamada principal, que ficaria onde? Né? Ficaria na capa, ficaria na abertura interna,
ou ficaria na abertura externa, né, que a gente viu ali, aliás, a última dobra, onde que ficaria? O detalhamento do tema, qual que seria o nome da partezinha que a gente viu? E onde que ficam as informações, onde ficam normalmente as informações de contato. Você vai ter tempo para tentar encontrar, lembrando do que a gente estudou aqui, né? Os slides anteriores aí. Coloque aí, depois a gente revisa junto, tá bom? Vamos lá? Então, pessoal, você achou aí? Conseguiu achar? Vamos lá? Olha lá, com o exemplo que a professora trouxe, tá? Olha lá. Chamada principal. Veja, onde que fica a chamada principal, né? Aquilo que tem que chamar a atenção do leitor ou daquele interlocutor pretendido? A capa, tá? Aqui a gente tem letras grandes, você tem uma imagem, né? Você tem o vermelho destacando, tudo isso fundamental no gênero. Então aqui, chamada principal, gente, qual que é? Vou passar o gabarito para você. Capa, né? Ok. Segundo, detalhamento do tema anunciado. O detalhamento, ele vem dentro, né? Que ele pode vir com mais imagens e menos verbal, né? Linguagem verbal. Ou podem misturar, né? Você pode ter tanto metade, ou pode ter mais linguagem verbal, como que a gente analisou em sala. Veja que a parte interna, ele detalha a respeito da prevenção aí de combate a esse vírus, esse mosquito. A última dobra, como no folder que a gente estudou na aula, também ela fica externa e ela tem o quê? Os contatos. Aqui a gente tem o contato certinho para ligar da Prefeitura de Curitiba, para ligar né, em relação a questões de ambientes que podem ter foco do mosquito, ok? Ok, então tá bem tranquilinho, você conseguiu responder?
Vamos lá analisar um pouquinho mais do texto, mas voltando para qual folder? O folder que a gente analisou a aula passada, que é sobre saúde mental, que eu coloquei aqui para a gente continuar a pensar. Lemos essa parte, vou ler de novo para retomar, tá bom? Saúde emocional é um estado de bem-estar, onde o indivíduo realiza suas próprias habilidades, lida com os fatores estressantes normais da vida, trabalha produtivamente e é capaz de contribuir com a sociedade, ok? Isso estava lá na capa, a gente viu. Primeira abertura da parte interna, vou ler de novo para você. Algumas pessoas se encontram, estava lá em cima esse texto, lembram? Algumas pessoas se encontram em estágios onde é indispensável a interferência de um profissional, mas quando não é este o caso, pode-se evitar que muitos problemas surjam no decorrer da vida. E não são atitudes difíceis, na verdade, todos nós podemos adotá-las no dia a dia. Veja que aqui eu tenho o objetivo já, que é a ideia de trazer atitudes para nós praticarmos no nosso dia a dia. E ele vai trazer algumas atitudes, eu vou destacar duas relacionadas ao tema da aula que a gente introduziu, que é a questão do pensamento. Nesse folder ele vai trazer para nós duas dicas sobre pensamento e a professora vai trabalhar com duas aqui com você. Melhore o pensamento. Então veja, a dica que ele está trazendo para mim. O pensamento atua como um ponto de partida. Pensamos, sentimos e depois exteriorizamos. Nossas emoções vêm do pensamento. Se alimentamos pensamentos negativos, eles irão, com o tempo, se tornar uma realidade, seja através de palavras ou de ações. Veja aí a questão do pensamento que a gente falou, né? É a professora Maísa que está falando isso? Não. Né? São pessoas que são especialistas, estudiosos de saúde mental, tá? Seja otimista, outra dica que ele está dando para nós sobre a questão do pensamento. Adote, escolha, selecione pensamentos de esperança e otimismo, mesmo quando a situação não for favorável. Lembrando que é um processo diário, veja, é uma prática, tá? E que deve ser mantido em todos os segmentos, seja no lar, no trabalho ou em sociedade, na escola, né, também. Da mesma forma que acostumamos e ficamos viciados, é uma boa palavra, porque às vezes a gente está viciado mesmo em pensar negativo, acontece com o positivo. Então a gente pode, né, usando essa palavrinha aqui, entre aspas, viciar em pensar mais positivamente. Olha que legal. Basta praticar. Ok, exercício 3, para pensar sobre isso, né? Sobre essa questão socioemocional que é importante também para o nosso aprendizado e a interpretação aí. A partir da temática em estudo, responda. Relembre as frases do início da aula e compare com o primeiro tópico lido. Melhore o seu pensamento. São ideias que concordam e por quê? As duas frases ou premissas que eu coloquei para vocês estão aqui. Quero que você leia de novo essas frases e a gente leu os dois tópicos, né? Melhore o seu pensamento e seja otimista. Isso concorda, tem a ver, essas ideias concordam com o que esses dois sábios disseram? Vamos ver isso? Um tempinho para você relacionar esses dois textos aí e a gente volta para conversar.
então, você acha que tem relação? Né? Eu acho que a gente não dá para a gente discordar, né, gente? Essas duas ideias têm muita relação com os tópicos que a gente acabou de ler, né? Eu coloquei aqui para você o quê? Olha, o tópico ele afirma que os nossos pensamentos são exteriorizados em forma de ação, né? De ações. Portanto, se escolhermos pensamentos bons, adotarmos, né? Nossa mente será mais saudável. Essa ideia concorda com as premissas iniciais que afirmam que o homem ser construído por seus pensamentos, sim, e, de acordo com eles, poder conquistar o que deseja, né? Então, veja, há uma relação, você respondeu aí do seu jeito, né? Mostrando o quê? Que há uma relação nesses dois pensamentos que a gente viu agora com as ideias que estão postas, os conselhos de saúde mental que nós lemos, né? Será que a gente vai começar a repensar os nossos pensamentos? Uma dica que eu vou dar para você, que eu acho bem legal, que eu já ouvi e já pratiquei, você anotar palavras, você pensou sobre você? Vamos pensar sobre autoestima então. Quais pensamentos você tem sobre você? Não precisa escrever tudo. Veio na sua cabeça alguma coisa, você fez algo e aí vem na sua cabeça uma palavra. Que palavra é essa que vem sobre você? Anote. Então faça isso uma semana e depois você pode pensar como é que você está se vendo, como você está se pensando e reorganizar isso, tá? É um exercício diário, é uma prática com calma, bem bacana. Ok? Vamos lá, vamos falar do folder agora nas dobras, vamos pensar no seu formato, no seu visual, olha só. Ele tem alguns tipos de dobra, gente, é claro que tem vários tipos, né? O pessoal de gráfica, o pessoal de publicidade, do marketing, vai ter muita teoria sobre isso. A professora selecionou algumas coisas para a gente conhecer. Então, veja lá, dobra simples, uma única dobra no centro, que é um formatinho de cartão, tá? Que é de abrir e fechar só, ok? Segundo, sanfona, eu trouxe aqui, eu fiz um exemplo aqui para você, ó, sanfona, ó. Então, é essa ideia aqui, né? Você já deve ter visto vários assim, né? De sanfoninha, que é nesse formato aqui, tá bom? Segundo aqui, terceiro tipo de dobra, a carteirinha. O exemplo que a gente viu na aula, esse que a professora está mostrando, sobre o combate ao mosquito da dengue, você tem carteira, ó, ele parece uma carteira, ó. Ele abre assim, né? Tá vendo? Então, é a ideia de carteira, tá bom? Esse é como eles chamam. Janela. Você já deve ter visto, são folders um pouco mais elaborados, às vezes para cerimônias, para coisas mais formais, ó. Que ele faz uma janelinha, ó. Né? Então, a ideia é de janela. Ele tem duas dobras aqui, né? Na verdade, e aí você tem essa ideia de janela, certo? Ok? Então, aqui vamos para um quiz para continuar a nossa discussão. O folder é gênero textual que apresenta estrutura dobrável, visando organizar as informações de modo objetivo e interessante. Tempo para você fazer. Ok, então, você respondeu, né? Tá bem tranquilo para você responder. Verdadeiro, né, gente? Tem que ser interessante e objetivo. Ok. Vamos falar sobre as dobras. Vamos lembrar as dobras. Aí a professora já viu os tipos de dobras. Nós vimos os tipos de dobras. Agora você vai classificar. O folder que você vai classificar é o que está no slide, aquele que a gente está estudando sobre saúde mental.
Coloquei ali, qual é o tipo de dobra? Vou dar 1 minuto para você, um tempinho bem tranquilo, porque você já consegue colocar aí, tá? Coloque aí que tipo de dobra que foi usada nesse folder. Qual o tipo de dobra que você marcou aí? Nós estudamos os tipos de dobra. Dobra simples, sanfona, carteira e janela. Pelo que você observa aí na aula, né, no formato que eu coloquei, o que a gente viu, gente? É um formato de dobra carteira, tá? É igual o que a professora trouxe aqui para a aula para mostrar para vocês. Ó, vou mostrar aqui. É esse aqui, ó, formatinho carteira, tá? Então, o que a gente está estudando ali, que é o que a gente está estudando, o texto dele, é o mesmo formato. Tudo bem?
Ok, agora a gente volta para pensar advérbio. Falei para vocês que é um dos objetivos da aula. Só destaquei duas questões aqui para você relembrar. Quando a gente fala de advérbio, a gente está falando de quê, professora? E quando a gente está falando de adjunto adverbial, a gente está falando de quê? Quando a gente está falando de sujeito, está falando de quê? Quando está falando de substantivo, está falando de quê? Vamos ver? Morfologia. Então, a morfologia estuda as classes gramaticais. Então, quando a gente está... Eles se relacionam, tá? Esses dois lados, essas duas discussões se relacionam na língua portuguesa. Quando a gente está falando do advérbio, a gente está falando das classes gramaticais. O que a gente está fazendo? Analisando a palavra em si, o termo individualmente. Mas e quando a gente está estudando o advérbio dentro de uma oração, sintaticamente, né? Enquanto adjunto adverbial, por exemplo, que a gente vai ver. O que é? Aí a gente está estudando sintaxe. O que é a sintaxe da língua portuguesa? É o estudo dos termos que compõem a oração. Então, veja, eles são classificados a partir das relações que estabelecem. Então, veja, o sujeito, como ele é encontrado dentro da oração, na relação que ele se estabelece dentro do texto, com o verbo, com as outras classes gramaticais, né? Então, dentro da oração. Agora, se eu estudar o sujeito, aliás, o substantivo, que pode ser um sujeito, né, de uma oração, só o substantivo, aquele tipo de substantivo, a sua classificação, eu estou estudando morfologia. É importante por quê? Porque às vezes nos comandos dos exercícios pode aparecer, analise a palavra morfologicamente, analise o trecho e a palavra sintaticamente. Então é importante você saber do que a gente está falando, beleza? Vamos lá, gente? O advérbio a gente já falou disso, a gente já pensou um pouquinho, coloquei ali para você de novo o mapa que a gente estudou na aula passada. Tá bem legal esse mapa para você guardar os tipos de advérbio. Ok, vamos conceituar. Classe gramatical que tem função de quê? Falamos na aula passada. Caracterizar o processo verbal, né? Olha lá, como também adjetivos e advérbios. Exerce função modificadora em relação ao termo que ele modifica, né? Então, ele muda ali aquele termo, né? O advérbio, ele altera o termo a que ele se refere, ok? Aqui a gente tem o nosso folder, vamos lá para um exercício para identificar advérbio, encontrar esses advérbios dentro do texto. Olha esse texto, né? Esse comentário que eu trouxe para você. Identifique os advérbios, o texto está ali. Acredite se quiser, os seus pensamentos moldam suas ações e seus sentimentos, aqui e agora. Por isso, cuidadosamente, avalie o que você tem pensado sobre você. Faça uma lista e descubra como está a sua autoestima. Depois, procure reformular os seus pensamentos para o seu bem. Olha só, esse comentário, essa orientaçãozinha sobre saúde mental, tem vários advérbios ali. Quero que você destaque. Eu coloquei para você identificar. Você pode circular se você quiser, pintar, destacar. Coloque aí, no caso você vai destacar aí no seu caderno, né, a palavrinha. Só destaque a palavrinha, escreva a palavrinha aí. Vou dar um tempo para você e a gente volta para pensar nessa identificação. Vamos lá?
Você conseguiu identificar? Vamos fazer juntos ali, ó. Coloquei aqui para você já, ó. Acredite se quiser, seus pensamentos moldam suas ações, seus pensamentos e seus sentimentos. Aqui e agora. Aqui, né, você tem o quê? Um advérbio de lugar, né? Então, apresenta uma circunstância de lugar. Agora, de tempo. Por isso, cuidadosamente, em vermelho é o gabarito, tá? Então, cuidadosamente é o quê? O modo como você vai avaliar o que você tem pensado, né? Com cuidado, tá? Lembrando aí da ideia de com cuidado seria uma locução adverbial. Então, veja, duas palavrinhas que dão a ideia de advérbio. Nesse caso, uma palavrinha só, advérbio. Avalie o que você tem pensado sobre você. Faça uma lista, descubra como está a sua autoestima. Depois, advérbio de tempo, né? Ficou fácil, gente? Acho que está mais tranquilo. A gente está revisando. Que bom, né? Exercício 6, para a gente fechar a nossa discussão sobre advérbio, você lembrar e aí fortalecer esse aprendizado. Circular os advérbios. Eu não vou ler com você. Você vai ler e vai circular, no caso. No caso, você vai ter que destacar aí no teu caderno. Coloque aí, tá? Letra A, qual que é o advérbio daquela oração? Letra B, qual que é o advérbio? Volto para corrigir, conversar e revisar contigo. Até!
você conseguiu encontrar, vamos ver se você já está bem afinado, né? Olha lá. Na letra A, antes de falar, aprenda a escutar. Tem uns conselhinhos aqui, hein? Olha só. Veja, antes, tempo, né? Na letra B, à noite ela me ligou para conversar. À noite, locução adverbial. Duas palavras que dão o sentido do advérbio, então é uma locução, tá? Com alegria recebi o presente. Locução adverbial, de novo. Eu poderia dizer isso com um advérbio, alegremente, tá? Aliás, dica para você, a maioria das palavras terminadas em mente são advérbios, ok? D, felizmente tudo voltou ao normal. Felizmente, advérbio. Com alegria, o modo, né, como a pessoa está se sentindo. Letra E, por trás daquele sorriso havia uma tristeza. Por trás, lugar, ok? Tá tranquilo? Já conseguiu revisar bem? Faz mais exercícios, se né, ficou em dúvida, assiste a aula de novo e vamos continuar estudando, ok? Vamos fechar nossa aula com um quiz. O teto desabou rapidamente. Qual é o advérbio? Né? É uma metáfora, né? A gente já falou isso. Nossa, meu teto desabou. É uma metáfora, né? Vamos usar isso como metáfora, né? De repente uma notícia que não foi tão bacana. Qual que seria o advérbio? Letra A ou letra B? Um tempo a gente volta e fecha a nossa aula. Até! Vamos ver o que você respondeu. Tá tranquilo, tá fácil, né? Rapidamente, com rapidez, o modo como aquilo aconteceu, como a ação verbal ocorreu. Fechou? Vamos lá, em síntese, o gênero folder, continuamos discutindo, fechando essa discussão bem legalzinha. Advérbios, fortalecemos o nosso estudo sobre advérbios, tá? Vou fechar com uma dica para você fazer aquela listinha de pensamentos ou de palavras que você tem sobre você. Então, você vai marcar essa semana e aí depois você vai avaliar. Se você tiver um amigo legal, uma boa amiga, alguém aí que seja bacana para conversar, você mostra para essa pessoa e você pode conversar com ela sobre maneiras de ressignificar esses pensamentos. É uma dica que a professora está te dando. Se você quiser, eu acho que vai ser bem legal para você, tá bom? Até mais, estuda bastante, a gente se vê.